Meus irmãos, eu tenho uma palavra muito forte para o nosso coração essa noite. Eu confesso que eu me alegrei muito, fui renovado, chorei demais estudando essa palavra. E eu quero compartilhar ela com vocês aqui essa noite. Para tanto, eu peço a gentileza dos irmãos que abram as suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Marcos. Capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve o evangelista Marcos, capítulo de número 10, segundo o Evangelho no Novo Testamento. Aqueles que encontraram, localize por favor o versículo de número 17. Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 17. Essa noite eu desejo pregar sobre Jesus, o rico e a eternidade. Quem encontrou com o sinal poderia dizer: eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, e Jesus tornou a falar, dizendo-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: então, quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que, deixado casa, ou irmãos e irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos e irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e também no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos, seguindo o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, nós vamos observar que Jesus
passa juntamente com os seus discípulos pela experiência da transfiguração. No início do capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, o capítulo onde nós acabamos de ler alguns versículos, o versículo 1 vai nos dizer que Jesus, na sua caminhada ministerial, ele está passando novamente pelo território geográfico da Judéia. Ali, Jesus retoma os seus ensinos da última vez que havia passado e está ali ensinando as pessoas. Do capítulo 10, versículo 2 ao 12, Jesus vai responder questões que os fariseus lhe apresentam concernente ou com relação à lei de Moisés. Dos versículos 13 a 16 do capítulo 10, nós vamos ver a passagem onde Jesus, ele diz para os discípulos não proibirem as crianças de terem acesso à sua presença. Após esses dois episódios, Jesus ele se levanta com os seus discípulos e ele vai caminhar agora em sentido de Jerusalém. É aí que entram os versículos que nós acabamos de ler. Quando este homem, em outro evangelho, ele é classificado como um jovem rico. É nesse momento que Jesus se levanta para ir para Jerusalém, e esse moço, esse jovem, este homem, ele se apresenta na trajetória de Jesus. Você observou comigo que ele se coloca diante de Jesus de joelhos. E a primeira coisa que nós podemos observar é que este homem, ele chega na pessoa certa, porque ele se aproxima de Cristo. Ele se apresenta com uma pergunta que também é certa. Ele recebe uma resposta que é certa. Mas como nós vimos na conclusão, ele toma uma atitude errada. Então observe a ponto de partida que ele veio à pessoa certa, ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta certa, mas no final das contas, ele tomou a atitude errada. Então observe comigo nos versículos, ele se coloca de joelhos e pergunta: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Há quem diga que esta adoração, este reconhecimento que ele diz, bom mestre, foi uma bajulação insincera. E é por isso que Jesus o corrige dizendo: por que me chamas bom, sendo que não há bom senão somente um, que é Deus? Há quem acredite que é uma falsa adoração. Há outros que dizem que na verdade quando Jesus diz, por que me chamas bom? Jesus está querendo passar àquele jovem que ele diminuísse a sua empolgação, que ele diminuísse a sua emoção e prestasse bem atenção no que ele estava perguntando. Então, na verdade, não é que Jesus não recebe a adoração, o reconhecimento, porque ele era Deus, ele foi Deus e é Deus. Mas o que ele queria com esta resposta, até mesmo abrupta, era que aquele jovem prestasse bem atenção no assunto que ele estava propondo. Perceba que ele diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele está falando de algo muito sério. Então Jesus diz, por que você me chama bom, se há um só que é bom e este é Deus? Então percebam, em primeiro lugar, que ele foi até a pessoa certa. E ele não somente chega na pessoa certa, ele chega com uma pergunta correta, ele chega com o tema correto, ele chega com interesse sobre o assunto que é mais importante na vida de qualquer ser humano. Porque a pergunta dele é esta:
o que farei para herdar a vida eterna? Ele chegou com um tema principal. Percebam, ele não foi buscar alívio de uma doença. Ele não foi pedir a cura para um familiar. Ele não foi pedir para Jesus um benefício material, nem algum tipo de status social. Ele chega a Jesus e pergunta: o que eu posso fazer para conquistar, para ter acesso à vida eterna? Muita gente passou na vida de Jesus. Muitas pessoas passaram pelo ministério de Jesus. Pessoas que perguntaram e também responderam as perguntas de Jesus. Mas este jovem aqui, ele é uma das pessoas que conseguiu fazer uma das perguntas mais importantes que Jesus ouviu no seu ministério. E a pergunta dele foi esta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mais interessante ainda é que ele faz esta pergunta correta, uma pergunta super relevante. Só que observe, ele é jovem, ele é rico, mas mesmo sendo jovem e rico, ele está demonstrando uma insatisfação. Ele está dizendo: Senhor, eu sou jovem, estou no ápice da minha juventude, eu tenho muitas propriedades, sou rico, mas ainda assim na minha alma há algo que falta. Eu sinto um vazio e tenho certeza que este vazio é porque eu ainda não conquistei aquilo que é eterno. É invisível, mas real. Ele é jovem, ele é rico, mas está demonstrando a sua insatisfação com a vida. E embora ele reconheça Jesus como mestre, embora ele reconheça Jesus como bom, embora ele tenha uma vida moralmente ilibada, porque Jesus diz: você conhece os mandamentos? Não defraudarás, honrar o teu pai e a tua mãe, não é para você matar ninguém. Ele diz: isso daí é fácil, eu guardo estes mandamentos desde a minha mocidade. Só que perceba, mesmo ele reconhecendo a Jesus e tendo uma vida moral ilibada, esta vida que ele tinha só satisfazia a sua aparição diante dos homens. Espiritualmente ele sabe, ele sente que algo está faltando. Então ele já fez a pergunta certa, ele já perguntou para a pessoa certa. Só que no versículo de número 21, é muito lindo esta expressão: Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que coisa maravilhosa. Ele chegou com a pergunta certa, para a pessoa certa. Tinha uma vida moral ilibada, mas isso não lhe era suficiente. Então ele diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, sendo que desde a minha juventude eu guardo os mandamentos? Aí Marcos, ele dá essa descrição: Jesus, olhando para ele, o amou. E após esta descrição que Marcos nos dá, é a nossa primeira lição para esta noite. Embora Jesus tenha amado a vida daquele moço, a palavra veio, a resposta veio, e a resposta que Jesus deu era a resposta certa. Ele já tinha chegado na pessoa certa, com a pergunta certa, e agora ele vai receber a resposta certa. Observe comigo o versículo 21, palavras de Jesus ao coração. Jesus disse: falta-te uma coisa. E logo em seguida Jesus diz: vai. Jesus está dizendo: agora é a tua vez, agora é o teu momento, agora é a tua atitude, é a tua ação. Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você vai ter um tesouro no céu. E depois que você fizer isto, vem e me segue.
porque este vai ser o teu galardão. Pregador, qual é a primeira lição para esta noite? As pessoas que nos amam, elas vão nos falar a verdade. As pessoas que nos amam vão revelar o meu e o teu estado. E diga-se de passagem, Jesus Cristo é a pessoa que mais nos ama neste universo. Você pode ser muito amado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu pastor, pelos teus amigos, mas nenhum deles vai te amar mais do que Jesus te ama. Só que, a despeito de Jesus nos amar, Ele sempre vai revelar o nosso estado. Ele sempre vai revelar aquilo que precisa ser consertado. Ele sempre vai revelar aquilo que precisa ser limpo. Ele sempre vai revelar aquilo que precisa ser ajustado. Ele sempre vai revelar aquilo que está fora do lugar para você colocar no lugar. É a primeira coisa que o Evangelho faz comigo e com você. E o que é, pregador? É nos confrontar aonde está o nosso erro, aonde está o nosso pecado. Você lembra da mulher samaritana? João no capítulo de número 4, quando Jesus começou a falar para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você quem ia começar a me pedir água, porque essa água da terra você toma uma vez e vai voltar a ter sede. Tudo dessa terra não satisfaz a alma de vocês, mas a água que eu tenho para te dar, ela vai jorrar uma fonte dentro da tua alma e vai jorrar para a vida eterna. Aí ela olhou e disse: Senhor, então me dá dessa água. Eu quero o Evangelho, eu quero algo que satisfaça a minha alma e o meu espírito. Jesus olhou para ela e disse: já que você quer o Evangelho não começa com a vitória, o Evangelho começa com o arrependimento, começa arrumando aquilo que está errado na tua vida. Como assim, Senhor? Já que você quer o que é espiritual, vai para a tua casa, pega o teu marido que não é teu e traz ele para você ouvir o Evangelho. Por que, Senhor? Porque antes de eu entrar na tua casa, eu vou acertar você primeiro. Aquele jovem foi no consultório do doutor Jesus, pensando que a sua saúde espiritual estava boa. Eu vou lá, ele vai me diagnosticar, e eu estou tranquilo, já cumpro os mandamentos, vai mandar eu fazer um exercíciozinho e garanto a vida eterna. Só que Jesus olhou para ele e disse: rapaz, a sua doença é grave. E o que é que eu tenho que fazer? Uma cirurgia para arrancar aquilo que está te prendendo às coisas dessa terra. Ele pensava que iria tomar só um remédio básico. Só que Jesus olha para ele e diz: a tua doença é grave. E o que é que eu tenho que fazer? Uma cirurgia. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. É evidente que esta renúncia que este jovem tem que fazer, ela não é aplicada para todos os ricos. Isso daqui não é regra. Só que neste caso, era necessário esta renúncia. Porque era aquilo que estava entre ele e a sua relação com Jesus. A regra não é que todos os ricos deixem as suas riquezas, porque a Bíblia nos mostra que é possível glorificar a Deus com o nosso dinheiro. Só que naquele caso Jesus olhou para a alma dele e amou tanto ele, disse: eu não posso deixar ele sair daqui sem ouvir esta verdade. E qual é a verdade? Você precisa vender tudo que você tem, porque se tu continuar com isso, isso vai te prejudicar espiritualmente.
Você não está falando de vida eterna? Tô, Senhor. Então vai, vende tudo que você tem e depois você volta. O que Jesus está tentando dizer para aquele moço é: uma única peça pode desajustar toda uma engrenagem. O relógio mais caro do planeta, se faltar uma mola nele, ele não funciona. E do que fala isto? Fala que muitas vitórias nossas, elas podem se tornar uma tragédia por não vencermos somente um pecado. Por que, pregador? Porque um prisioneiro que se livra de todas as correntes, menos uma, continua prisioneiro. Ele não matava ninguém, não caluniava ninguém, não tocava na vida moral de ninguém, ele não tocava em nada de ninguém, mas o coração dele ainda estava preso. Por isso Jesus vem com o remédio dizendo: rapaz, você está livre de muita coisa, mas tem uma coisa que te prende. E já que você veio procurando a resposta certa, com a pessoa certa e com a pergunta certa, receba esta resposta. Vai agora, vende tudo, abandona isso que está te prendendo, depois você volta e começa a andar comigo. Fez a pergunta certa, para a pessoa certa. Recebeu a resposta certa. Só que o versículo de número 21, 22, isso daqui é muito forte. Porque a Bíblia vai dizer assim: mas ele, o jovem, contrariado com esta palavra. Quem foi que confrontou ele? Mas a resposta não era certa. Nem sempre a resposta certa vai te favorecer. Ele, contrariado com esta palavra, olha o pior, retirou-se, porque possuía muitas. Ele preferiu continuar com as propriedades, mas perdeu a Cristo. Guardava todos os mandamentos de modo superficial. O seu amor às riquezas o impediu de amar a Deus acima de todas as coisas. E quando Jesus disse: vai, vende tudo que você tem aos pobres, ele sai triste. Ele revela no seu coração que ele não amava ao próximo como a ele mesmo. Quando nós não amamos ao nosso próximo, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu me odeio. Porque só consegue abençoar a vida de outro quem ama a si mesmo. Do contrário, me odeio. Jesus entrega na mão dele a resposta certa, mas ele toma a atitude errada. Porque o texto vai dar a gravidade. Ele possuía muitas propriedades. A primeira verdade é esta: se você tiver tudo dessa terra e não tiver Cristo, você não tem nada. Você pode ter os melhores carros, você pode ter fama, você pode ter sucesso, teu nome, teu rosto pode estar nos outdoors da vida, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Mas louve a Deus, que você pode não ter nada, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Pregador, eu não tenho casa própria, mas tem Cristo, você tem tudo. Pregador, não tem o carro do ano, mas tem Cristo, tem tudo. Pregador, não tem uma vida financeira estável, mas tem Cristo, você tem tudo. Porque na Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as
suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades. Se você der tudo para os teus filhos e não der Cristo, você não deu nada. Se você dá tudo para a tua esposa, para o teu esposo, mas para o seu esposo e não dá Cristo para ele, você não deu nada. Richard Baxter disse: se nós pregarmos somente Cristo para o povo, teremos pregado tudo a eles. Diga para quem está do seu lado: Cristo é tudo o que nós precisamos. Agora preste bem atenção. Todos nós, sem exceção, temos algo na nossa vida que tenta ficar entre nós e o Cristo. Sempre há na minha e na sua vida algo que tenta nos impedir de nos aproximarmos mais do nosso Senhor Jesus. Na vida daquele moço era o seu dinheiro, as suas riquezas, mas todos nós, como ele, temos algo entre nós e o nosso Cristo. Um pecado, uma pessoa, um negócio que nos impede de nos aproximarmos dele. Aí, meditando nisso, que o Espírito me fez pensar: como é que você trata as coisas que tentam ficar entre você e Jesus? Porque aquilo que tenta te afastar de Cristo está tentando te matar espiritualmente. Tudo aquilo que tenta te afastar de Cristo, o dono da vida, aquele que perdoa, aquele que dá graça, aquele que cura, aquele que levanta, qualquer coisa que tenta ficar entre você e Cristo, está tentando te matar espiritualmente. Como é que você tem tratado? Por que, pregador? Porque a missão do crente é tratar Cristo acima de todas as coisas. Não interessa se eu vou ser prejudicado ou não. O que eu não posso perder é a presença dele na minha vida. E hoje à tarde, meditando, Deus me fez entender aonde o jovem rico errou, Zaqueu acertou na veia. Porque Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, desapega, renuncia àquilo que está te atrapalhando de me seguir. O jovem rico ouviu, ficou triste porque foi contrariado. Mas no dia que Jesus passou na casa de Zaqueu, Jesus nem pediu nada, nem falou nada. Jesus só pregou a noite toda. Quando Jesus terminou, Zaqueu olhou e disse: Senhor, eu aceito o Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. E tem mais: se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir. E tem mais: eu vou dar muito mais do que o que a lei está pedindo. Jesus olhou para Zaqueu e disse: pronto, hoje veio salvação a esta casa, porque eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Meus irmãos, é tão grande o privilégio de seguirmos a Cristo, que vale a pena renunciar a qualquer coisa para não perder a presença dele. Qual é o problema da nossa geração? É que estão abaixando o preço. Eu sei que tem gente que fala por aí: irmão, a salvação é pela graça, Jesus já pagou o preço. Irmão, Jesus pagou o preço da salvação. A nós coube o preço das renúncias. Aí estão abaixando o preço. Aceita Jesus e fica do jeito que está. Aceita Jesus e vai tocando a vida aí do jeito que você tocava lá fora. Irmão, no reino de Deus não tem liquidação especial, não tem desconto. Se chegou aqui e a Bíblia está mandando parar, é para parar. A Bíblia está mandando não fazer, não é para fazer. Porque é assim: vai entregar tudo que está te prejudicando
assim você vai ter um tesouro no reino dos céus. Um evangelho de leveza, light, que não exige renúncia. Tem gente, irmão, que Jesus não vai exigir dinheiro nenhum a vida inteira dele, mas vai mandar ele parar de ser mentiroso. Vai mandar ele parar de ser adúltero, de ser hipócrita, de falar mal dos outros, de tocar no que não deve, de ir para onde não deve. Aí já estão falando, vem que Deus dá, vem que Deus dá. E Deus está dizendo, é vocês que têm que largar. O jovem rico veio. Aí Jesus disse, vai e vende tudo. Só que olhando para esse texto aqui, o que a gente tem que entender? A questão central de todos esses versículos é a salvação. A salvação. Porque, pregador, observe, o texto vai falar várias vezes as expressões vida eterna, tesouro no céu. Jesus cita por 2 vezes, quão difícil é que aqueles que confiam em riquezas, que entrarão no reino de Deus. Aí Pedro mais à frente ele fala de salvação também, porque ele diz assim, então quem poderá salvar-se? Diga comigo, a questão principal é a salvação. Aí olha só olha o que Jesus diz. Lá na frente Jesus diz assim para Pedro, Pedro, quem renunciar por mim, por amor a mim, por causa do evangelho, a própria vida, se ele renunciar em diversas dimensões, ele vai ser abençoado não é só no porvir, 100 vezes mais no presente. Aí olha o que Jesus disse para ele, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Essa é a bênção do porvir. Depois Jesus disse para ele, vendeu tudo e deu aos pobres, terás um tesouro no céu. Então você vem e me segue. Seguir a Jesus seria o receber 100 vezes mais nesta vida. Só que ele ficou triste porque a palavra não foi do gosto dele. É um problema, irmão, quando a gente não gosta da palavra só porque não é a palavra que a gente não queria ouvir. Então a questão principal aqui é a salvação. E esse jovem não entendeu que a vida eterna é um relacionamento com Cristo, Filho de Deus. Porque, pregador, quando você lê João 17:3, Jesus está orando pelos discípulos e diz assim, ora, a vida eterna é esta. Senhor, o que é a vida eterna? Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa quando o meu relacionamento com Cristo tem início aqui. Não pegou, né? Ele chegou e falou o que para Jesus? Qual foi a pergunta? Senhor, o que faço para herdar a vida? Aí Jesus deu o que ele queria na mão dele. Vem e segue-me, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo a quem Ele enviou. Eu sou a vida eterna. Só que para me receber, tu tem que abrir mão de alguma coisa, e as tuas riquezas. Vai e vende tudo, porque a vida eterna é se relacionar com o Filho de Deus. Ele não percebeu que a vida eterna era se relacionar com Cristo. Aí Jesus, quando olha ele indo embora, Jesus aproveita a situação e diz, eu vou dar uma lição para os meus discípulos. Que gente, ó, atenção. Pois não, Senhor Jesus, o que foi? Quero ensinar um negócio para vocês. O que é? Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Irmão, a Bíblia não está condenando quem é rico.
E a Bíblia não está dizendo para você, não busque riquezas. Jesus está dizendo, é difícil de um rico conseguir entrar no reino de Deus. Diga para quem está ao seu lado, você não é proibido de ser rico. Para ele, você não é proibido de buscar riquezas. Mas fala para ele, mas é difícil um rico entrar no reino dos céus. Quem foi que disse foi? Foi. Aí só para a gente raciocinar, o que a maior parte dos pastores e igrejas no Brasil está distribuindo para as pessoas? Eles estão distribuindo para o povo aquilo que dificulta eles de entrar no reino dos céus. Olha que coisa. O nível que a gente chegou está tão baixo que aquilo que pode me impedir de entrar no reino dos céus é o que mais estão me oferecendo. É na rádio, é na TV, é na internet. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Só que Cristo ninguém fala. Aquele que pode suprir todas e vai suprir todas as necessidades, ninguém fala dele. Mas todo mundo fica entregando mamão para o povo. Aí Jesus olha, fala isso para os discípulos. Aí é interessante, Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o texto diz que Jesus olha para os discípulos e eles ficam assustados. Por quê? Porque o conceito judaico naquela época dizia, eles entendiam que quanto mais rico a pessoa fosse, ela não somente era abençoada materialmente, como para os ricos era mais fácil ter acesso ao reino de Deus. Quando Jesus olha que eles estão assustados, Jesus diz de novo, gente, é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele confia nas riquezas. Que significa o camelo, o fundo da agulha? Naquela época tem duas interpretações. A primeira, já estou encerrando. A primeira interpretação era esta: naquelas cidades haviam muitos muros e havia uma porta direta de comércio. Quando aquela porta fechava, só havia uma pequena porta numa parte da cidade, aonde os camelos precisavam passar abaixados, porque ela tinha o tamanho e a estatura e a grossura somente de um homem. Então o camelo ele tinha que se abaixar e passar devagarzinho. Esta é a primeira interpretação. Mas acreditam que a segunda interpretação é a que Jesus quer dizer. Porque a palavra camelo e fundo de agulha, no original grego, ela tem uma conotação de um nó de um navio que não passa no fundo de uma agulha. Então, provavelmente o que Jesus estava querendo dizer, ele estava dizendo assim, gente, é mais fácil um nó de navio, de barco, passar no fundo de uma agulha, do que um rico conseguir entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles confiam nas riquezas. Frederick Sanders disse que Mamon é o maior senhor de escravos do mundo. Se tem alguém que tem escravo no planeta, no universo, é Mamon. Mayam Pirma chegou a afirmar dizendo, é difícil alguém possuir riquezas sem ser possuído por ela. Então Jesus olhando para os discípulos, ele diz assim, gente, como é difícil um rico obter a salvação. Por quê? Porque as riquezas trazem perigos. O primeiro perigo das riquezas, ela aprisiona o coração e a mente do homem. E Jesus mesmo disse em Mateus 6:21, onde está o vosso tesouro, é ali que está o teu. Aí Salomão deu um conselho em provérbio dizendo, guarda sobre todas as coisas o teu coração, porque é dele que saem as saídas da vida. A riqueza aprisiona a mente e o coração do homem. Jesus está dizendo, se o teu tesouro estiver nas riquezas da terra, você vai ficar como a terra. O segundo perigo das riquezas, elas trazem ilusão de uma falsa independência. Você lembra da igreja de Laodiceia no capítulo de número 3?
De nada tenho falta, tudo eu tenho em abundância. Aqui a gente não precisa de nada. Deus mandou João escrever e falar para aquela igreja: avisa para eles que eles não passam de pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Porque a riqueza traz essa sensação de uma falsa independência. Eu não dependo, eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho, porque eu sou, porque eu faço. Terceiro perigo das riquezas: ela torna os homens egoístas. Ele não quer ajudar ninguém. Para ele, o que ele tem não é nunca suficiente. Já viu, irmão, quem tem dinheiro? Ele não quer ficar mais sem. Porque quanto mais chega, mais ele quer ter. Olha a condição do país que nós estamos. Milhões e milhões para um homem só. E milhares na miséria, na pobreza, na desgraça. Sem educação, sem segurança, sem comida na mesa. Por que, pregador? Porque a riqueza, ela faz o homem ser egoísta. Para ele o suficiente é sempre um pouquinho mais do que aquilo que ele tem. E quando eu estava meditando essa tarde, eu chorei muito. Por que, pregador? Porque enquanto eu estudava isso, a riqueza traz todos esses perigos. Mas sabe qual é o maior, pastor Avasti? Mateus capítulo de número 13, versículo 22. Jesus diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em várias terras. Só que umas das terras, a Bíblia diz que a semente é a palavra. Só que em umas das terras, a Bíblia diz que cresceu espinhos e sufocaram a semente. Quando Jesus dá a tradução do que é os espinhos, Jesus diz: os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. A riqueza prende o coração e a mente do homem, traz sensação de falsa independência, torna os homens egoístas. Mas a pior coisa que a riqueza pode fazer, ela sufoca a palavra de Deus. E Jesus na parábola diz: a palavra morre e fica infrutífera. A pergunta é: você possui o que você tem? Ou o que você tem possui você? As mensagens que nós estamos ouvindo, os hinos que nós estamos ouvindo, só estão falando que nós vamos conquistar essa terra. Você vai ter, você vai alcançar, Deus vai virar teu cativeiro, e Deus está dizendo: onde estiver teu coração, vai estar o teu tesouro. Se estiver na terra, tu vai ficar na terra. Mas se o teu coração está em algo espiritual, está em algo do céu, se prepara, porque você vai ter coisas da terra e vai ter coisas do céu. C.S. Lewis, ele disse assim: nós começamos a ser imprestáveis como quando começamos a pensar demais aqui e não no mundo por vir. O diabo quer prender a nossa mente na terra. Quem está com a mente presa na terra, ele não ora direito. Quem está com a mente presa na terra, ele não ama a Deus direito. Quem está com a mente presa na terra, ele não serve a Deus direito. Quem está com a mente presa na terra, não serve a esposa, não serve os filhos, não serve a família, não serve a igreja direito. É só você olhar para o país. Quem está com a cabeça na terra vai desgraçando a vida e a vida de quem está perto dele. Aquele moço estava preso nas riquezas. Não é que ele tinha muitas riquezas, é que as riquezas dominaram ele. Mas esta noite eu vim dizer para vocês aqui esta palavra: enquanto sua
cabeça estiver no céu e as coisas da terra não te prenderem, fica tranquilo. O que tiver preso, Deus vai soltar. O que tiver fechado, Deus vai abrir. O que você precisar, o céu vai te entregar. Você precisa do céu, irmão. Porque João disse: o homem não tem nada. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. A igreja não precisa de ouro, a igreja não precisa de prata. Eu sei que precisa para algumas coisas. Eu sei que vocês estão avançando aí para o novo tempo, mas não precisa não, viu, pastor? Enquanto teu coração estiver no céu, no evangelho, Deus vai dizer para você: o que precisar eu banco, o que precisar eu assino, o que precisar, nem que eu tenha que virar terra, mas eu vou fazer para a glória do meu nome. Se preocupa com o céu, se preocupa com a tua vida espiritual, se preocupa com os teus momentos de oração, se preocupa com a tua leitura da palavra. Vai trabalhando, vai avançando, mas não perca o céu de vista. Diga para quem está do teu lado: a eternidade vale mais. Diga para ele: a eternidade vale mais. Eu sei que você precisa de dinheiro, mas a eternidade vale mais. Eu sei que você quer mudar de casa, está difícil lá, mas a eternidade vale mais. Eu sei que você não tem carro, também não tem, mas a eternidade vale mais. Você não está com o sapato, com a roupa que queria, mas a eternidade vale mais. Você não tem o que quer, mas tem o que precisa. A eternidade vale mais. Adore, 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 adore. A eternidade vale mais. Eremaha sorebahaya. Eremenchore abakamahaya. Emenchoria. Olha bem aqui para mim, para a gente dar um glória bem gostoso para Jesus. Eu disse que as riquezas sufocam a... Jesus é o verbo encarnado. Jesus começa o ministério. Vai para o deserto. Aparece o tentador. Se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Aí Jesus vem e usa a... Está escrito. Se és o Filho de Deus, se lança daqui abaixo. Está escrito. Aí o diabo diz: olha, ele é bom mesmo. Só que tem uma coisa que sufoca a palavra. A Bíblia diz: e levou-o a um alto monte e mostrou para ele a glória dos reinos do mundo. Quando o diabo diz: essa é a última, duvida ele não cair. Qual é o homem que não cai diante de riquezas? Só que a palavra vai usar a palavra. Satanás, teu espinho de riqueza não vai ferir a semente da palavra. Não. Por quê? Porque está escrito. Não é mamão que merece glória. Somente ao teu Deus adorarás e prestarás a Ele culto. Pregador, não entendi nada. O diabo queria matar a palavra na vida de Jesus, mostrando as riquezas. Jesus olhou e disse: a palavra está bem guardada aqui, não vai ferir a semente. Está escrito, está escrito. Eu não vou me vender para ouro, não vou me vender para prata, não vou me vender para coroa, não vou me vender para trono, porque depois que eu morrer e eu ressuscitar, meu Pai vai me dar o trono de volta, a coroa de
de volta. Pode ficar com a glória do mundo, porque quando eu ressuscitar eu recupero. Dá glória, porque Ele merece. Você recebe uma palavra? Então recebe. Quando Jesus não deixou o espinho da riqueza matar a semente da palavra na vida dele, a Bíblia diz que o diabo foi embora. Diga comigo, o diabo foi embora. Aí a Bíblia diz o quê? Que quem chegou? Quem chegou? E os anjos vieram de onde? Deus está lhe dizendo: se as riquezas do mundo não ferir a palavra que Ele liberou sobre você, duas coisas vão acontecer. Eu já ouvi um aleluia aqui no altar. Qual é a primeira? O diabo vai ter que ir embora. Você não vai ser corrompido por causa do mamon na tua vida. Você vai comprar e vai pagar, porque Deus vai te dar graça. O diabo vai ter que ir embora. E essa noite eu libero isso sobre o teu coração, pastor William. O diabo não vai corromper teu coração com ouro e com prata. Você vai ter força para guardar a palavra. Sabe por quê? Porque quando o diabo for embora, é o céu que vai descer para servir. Quem recebe essa palavra, o céu vai descer para servir. Não deixa o mundo matar a palavra que Deus já liberou sobre vocês. O diabo vai embora e o céu vai descer para te servir. Pregador, mas eu estou com fome já faz 40 dias. O céu vai descer para te servir. Vai servir tua casa, vai servir tua esposa. Vai pegando aí, vai servir teus filhos. Vai entrar lá naquela empresa. Mas não deixe o diabo corromper teu coração. Aí Pedro levanta a mãozinha. Estou encerrando já. É que eu moro longe, né? Deixa eu pregar. Aí eu termino. Aí eu estou dentro do horário ainda. Pedro levanta a mão. E olha como nós somos. Quem levantou a mão para dar uma palavra? Foi Pedro. Aí ele diz assim: ô Senhor, vem cá. Se é difícil para os ricos, que na cultura deles o rico era mais abençoado, estava mais perto de entrar no reino dos céus. Senhor, se os ricos é difícil se salvar, e nós que abandonamos tudo para seguir o Senhor? Olha como é que a gente é, né? O mesmo Pedro em João, a Bíblia vai dizer que ele olhou e falou assim para Jesus. Jesus falou: vocês também não querem ir embora não? Que eu apertei um pouquinho aqui o sermão, o negócio está bem salgado hoje. Aí Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida. Aí agora que Jesus dispensou um rico, Senhor, o camarada era patrocinador do ministério do Leão de Judá. Não faz isso não, Senhor. Camarada ia bancar a gente aí, não ia precisar multiplicar pão e peixe para um monte de multidão. Como é que o Senhor mandou? Ô Senhor, se um camarada que tinha riquezas, é difícil dele entrar no reino dos céus, e para nós o que resta? Jesus olhou para Pedro e disse assim: rapaz, quem abandonar casa, irmãos, campos, qualquer área da tua vida, por amor de mim e do evangelho que eu prego, vocês vão receber 100 vezes mais aqui. Aqui, vou repetir, aqui. É essa hora de glorificar, porque Deus está dizendo: eu vou abençoar aqui. Vai ter perseguição, mas vou abençoar aqui. Vai ter gente falando mal, mas vou te abençoar aqui. Vai ter gente querendo te parar, te caluniar, mas vou abençoar aqui. E vai ter ainda por fim a vida eterna, rapaz. Diga para quem está do teu lado:
Amado, o que você renunciou não foi à toa. O que você renunciou não foi à toa. Eu não sei qual foi o tamanho da tua renúncia, mas Deus está dizendo: eu vou te recompensar por cada uma delas. 100 vezes aqui e por fim a vida eterna. Por que, Senhor? Porque muitos dos primeiros aqui serão últimos lá. Mas você que está abrindo mão, está apanhando, está sofrendo, está nas aflições, está nas crises, está nos traumas. Senhor, eu estou como o último da fila, fica tranquilo. Porque quando a trombeta tocar, muitos dos últimos serão. Na hora que a trombeta tocar, a fila vira. Eu sei que tem gente que fala por aí: irmão, vai virar, a roda gigante vai virar. Não vai virar aqui não, irmão. Aqui tem que ser o último mesmo. Aqui a gente tem que sofrer mesmo. Mas na hora que a trombeta tocar, Jeová vai pegar a filha e vai dizer: já sofreu demais, vem para frente. Já chorou demais, vem para frente. Já foi afligido demais, vem para frente. Está na hora da coroa da vida. Está na hora da mesa do banquete. Seja o último aqui, para ser primeiro lá. Eu encerro. Salvação é o tema principal. Só que Jesus está dizendo: a questão aqui, Pedro, uma das coisas que impede a salvação são as riquezas. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. É pecado como se administra. Entendo o que eu estou pregando. Não estou pregando contra a riqueza não. Se tu é rico, seja rico. Se está buscando, vai em paz, Deus vai te abençoar. Mas toma cuidado. Até porque Paulo diz a Timóteo: aqueles que querem riquezas cairão em muitas tentações. Aí Jesus está dizendo: Pedro, uma das coisas que impedem os homens de serem salvos são as riquezas dessa terra. Por que, Senhor? Porque eles confiam mais nelas do que no Deus que pode salvar. Aí Pedro diz: Senhor, mas se ele não consegue entrar no reino, e nós, quem é que pode se salvar? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, quem disse que depende de vocês? Salvação não depende de vocês, porque para os homens é impossível. Ouvi um glória aqui do lado direito. Aí Jesus diz: para os homens a salvação é impossível, mas não para Deus. Por que, Jesus? Porque para Deus nada, vou repetir até você entender: para Deus nada. Pregador, para mim é impossível, mas para Deus nada. Pregador, para minha casa é impossível, mas para Deus nada. Absolutamente para Deus nada é impossível. Por que, Senhor? Porque se depender de você, você não consegue se salvar. Você está contaminado pelo pecado. O pecado te aprisionou. O inferno está sobre vocês. A ira do meu Pai está sobre vocês. Se depender de nós, a salvação que a gente precisa, nós nunca teremos. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: a salvação não depende de vocês, depende do meu Pai. E para Ele nada é impossível. Qual é a questão, Senhor? A questão é confiança. Você crê? Eu creio. Então é salvo. Eu encerro dizendo que o que Jesus estava dizendo não é em um... Porque muita gente usa esse versículo, né? Porque para Deus nada é impossível. Deus vai realizar o impossível da tua vida. Esse impossível desse texto está falando de salvação. Diga comigo: eu, mais forte, eu não posso me salvar. Diga para quem está do teu lado: eu não posso te salvar também.
Lá para ele: não posso fazer nada para a sua salvação. Mas aí Jesus está dizendo: a salvação de vocês não dá para vocês, mas dá para o meu Pai. Vocês não conseguem se salvar, meu Pai consegue salvar vocês. Aí vai, para você crer para o resto da sua vida. Se nada e nem ninguém podia te salvar, e Deus salvou a tua alma. Era impossível, mas Ele fez. Mandou o Filho dele na terra e diz: vai lá, morre por eles. Vai lá, morre por ela. Por quê? Porque eles nada podem fazer por eles mesmos para eles serem salvos. Vai lá. Foi Deus quem fez isso por nós. Se Deus salvou a tua alma, te tirou da onde você estava, ninguém nem te queria, na tua casa ninguém queria você, te abandonaram, teus amigos nem davam bola para você, mas teve um dia que um crente doido foi lá e disse: Jesus te ama, tem uma obra na tua vida e vai te salvar. Se Deus conseguiu obter a tua e a minha salvação, por favor, me diga o que Ele não pode fazer para te abençoar. Há alguma coisa impossível para o teu Deus? Diga para quem está do teu lado se Ele conseguiu a tua salvação. Diga aí, convida, já estou terminando. Diga para ele: se Deus conseguiu a nossa salvação, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, é fichinha para eles. Eu não sei o que você quer, também não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo para a Igreja Ministério das Nações em Santo André: se eu conseguir a salvação de vocês, eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo trazer gente, eu consigo curar gente, eu consigo abrir porta. Então por que você está preocupado? Para de depender da terra, acredita no Deus que te salvou. Você recebe essa palavra? Se a salvação que era impossível Ele conseguiu, irmão. Imagina esse teu sonho. Imagina esse teu projeto. Aí você vem preocupado e não dá glória direito. Aí fica apavorado, não levanta a mão. Aí fica com medo, aí não vai acontecer. Fica chorando o culto inteiro e não dá glória àquele que pode realizar. Mas Deus está te dizendo: confia, 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 vai, confia. Tem gente confiando ali. Confia, confia da glória, confia da aleluia, confia, aplaude com vontade. Porque se eu conseguir tua salvação, eu vou realizar o que você precisa. Pode encerrar. Deus abençoe a igreja, glorifica, glorifica, glorifica. Aplauda mesmo, porque o que você precisa, Deus vai realizar.